mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Antes de qualquer debate, é importante sabermos de que estamos a falar quando falamos de eutanásia. A morte medicamente assistida ocorre por decisão da própria pessoa no exercício da sua autodeterminação, quando praticada ou ajudada por profissionais de saúde. Ela tanto pode acontecer através do suicídio medicamente assistido, o que corresponde à autoministração de fármacos letais pelo próprio doente sob supervisão médica, como através da eutanásia, que corresponde à administração de fármacos letais pelo médico ou profissional de saúde. Hoje, a eutanásia ativa é considerada crime em Portugal, com pena de prisão até 5 anos. Há 27 anos que debatemos um tema que, para além das fraturas políticas habituais entre os conservadores e os liberais, levanta questões complexas sobre o papel dos médicos e do sistema de saúde na defesa da vida ou da sua qualidade, que não é exatamente a mesma coisa. O que é a dignidade na morte e na vida e quem a pode avaliar? A quem realmente pertence a nossa vida? O papel do conjunto da sociedade no apoio a cada um de nós, no momento em que o ciclo da vida chega ao fim. Se a nossa liberdade vai ao ponto de poder pôr fim, pondo fim à vida. E até onde pode ir o papel regulador do Estado no que existe de mais íntimo. Há cerca de 10 anos, um conjunto de cidadãos, em que João Semedo teve um papel central, lideram um movimento para a regulação da morte medicamente assistida. E é aqui que tenho que fazer uma declaração de interesses indispensável nesta conversa. Apesar de querer pôr todas as questões que esta lei levanta, tenho de recordar que fui um dos subscritores do manifesto do movimento Direito a Morrer com Dignidade, fundado em 2015. Do início deste processo até hoje, correu-se uma autêntica via sacra legislativa, com vetos presidenciais e declarações de inconstitucionalidade, um processo interrompido por uma dissolução do Parlamento e a pressão legítima e saudável de movimentos cívicos contra a lei, com propostas de referendo e promessas de reversão. Hoje, para falar da lei da eutanásia, tentar explicar alguns dos seus pormenores e discutir outros assuntos relacionados com os temas que erradamente chamamos de fraturantes, tenho comigo Isabel Moreira, deputada do Partido Socialista e uma das principais protagonistas deste debate. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Muito obrigado, Isabel Moreira, por ter aceitado este meu convite. Só 180 espanhóis recorreram no primeiro ano de vigência da lei à eutanásia depois da sua regulação. Por que é que este tema é suficientemente importante para ter empenhado tanto esforço político nele? Obrigada pelo convite. Eu penso que claramente não é uma questão de número, como nunca é quando estamos a falar de direitos fundamentais. Nenhuma questão de direitos fundamentais e sobretudo, quando as decisões sobre direitos fundamentais entrecruzam-se com uma decisão de política criminal, nunca é uma questão de número. É uma questão de dignidade, de direitos humanos e, portanto, fosse um. Valeria sempre a pena, nós sabemos que é mais do que um, mas de facto merece tanto empenho, porque cada caso de alguém que está numa situação extrema, para simplificar, nos termos que estão regulados neste projeto de lei que irá à decisão do Presidente, imaginar que cada caso numa situação destas não existe atualmente na nossa ordem jurídica um reconhecimento, como vem existindo noutras ordens jurídicas de forma crescente, a um espaço, ainda que com delimitações, para a autodeterminação da pessoa relativamente ao momento da sua morte, e que existe uma perseguição penal de um profissional de saúde que auxilia alguém que esteja nessa situação, eu entendo que há algo que ainda é resquício de um direito altamente impositivo e até totalitário que nós temos vindo, felizmente, a desconstruir. O direito cada vez mais é um direito que aceita as várias visões que existem na sociedade,
as várias mundividências, não é paternalista, não impõe uma única visão do mundo, uma única visão do homem, uma única visão moral. Isso tem-se visto em muitas leis, como desse ponto de vista, como é que foi ouviu, na IVG, como foi noutras leis. como é que ouviu as declarações de ontem do Presidente da República? Hoje é dia 16 de dezembro, estamos a gravar 16 de dezembro. Sim. Ontem, 15 de dezembro, o Presidente da República falou da menor participação dos católicos neste debate. Como é que vê? Eu não compreendi muito bem as declarações, não percebi muito bem o que é que o Presidente quis dizer. Por um lado, porque de facto os católicos assumidos ou não, mas os católicos assumidos no sentido de ativistas foram de facto muito presentes neste processo todo. E ainda bem, não é? Ainda bem, é o papel deles, mas desde ao longo das várias legislaturas que temos estado a discutir este tema, não houve nenhuma associação católica ativista que se interessasse por este tema, desde, por exemplo, jurídicos católicos, médicos católicos, todos foram muito, muito, muito ativos no processo. Não compreendi muito bem o que o Presidente quis dizer. Se quis dizer que a sociedade é uma sociedade que cada vez separa mais aquilo que são, ou se quiser, os valores católicos e aquilo que entende que deve ser a lei geral e abstrata para todas as pessoas, eu acho que isso deve-se à interiorização da laicização do Estado e isso parece-me de salutar. Vamos então ao projeto. Há algumas coisas, há umas questões do projeto. Mas projeto, para ser defensivo, construiu um processo, vou utilizar esta expressão, quase kafkiano, para chegar à eutanásia. Quando o doente solicita o início do processo, ele é analisado pelo médico assistente. Se o parecer for negativo, o processo acaba ali. Se for favorável, é entregue a um médico especialista da área que esteja em causa. Se for negativo, acaba ali. Se for favorável, passa para um psiquiatra que avalia a pretensão. Se for negativo, acaba ali. Se for favorável, vai a uma comissão de verificação. Se for desfavorável, acaba ali. Se for favorável, finalmente é possível marcar uma data. Ou seja, só eu a fazer esta lista já fiquei um pouco cansado. Em todas estas decisões têm prazos, e prazos relativamente curtos. Não há o risco destes passos serem tantos que as coisas depois não funcionem. Nós temos sofrido um bocadinho o ataque de um lado e do outro, ou seja, tanto nos dizem quem é muito, muito, muito favorável à eutanásia e não é jurista ou está numa situação de sofrimento e fala connosco, e eu talvez por ser um rosto muito visível nesta matéria tenho tido contacto ao longo de muitos anos com muitas pessoas que desejam, muitas, bastantes, para mim são bastantes, que desejam morrer, e algumas morreram enquanto estamos a discutir este processo e querem um processo mais expedito, e eu percebo que quem está numa situação em que tem a certeza do que quer é pedir e que imediatamente o seu pedido seja satisfeito. Imediatamente estas claro, quatro camadas. Mas também vejo críticas, que continuo a ver ainda hoje no Expresso, críticas de pessoas que continuam a dizer que o processo é facilitista. E portanto, entre uma coisa e outra, o podem que é não que... ter as duas razões. Exatamente. Entre uma coisa e outra, o que é que, quando estivemos na concepção do projeto, desde o tempo do movimento e com o João Semedo e com os vários juristas envolvidos e médicos e profissionais de saúde que se interessaram por isto, mas sobretudo depois os juristas e os constitucionalistas têm que fazer aqui uma ponderação de valores, o que tivemos em conta foi a Constituição que temos, a jurisprudência constitucional que temos relativamente, nomeadamente à proteção objetiva do valor vida, àquilo que caracteriza a dignidade da pessoa humana. Eu não vou ser muito técnica para não chatear, e portanto, tendo isso em conta e o contexto específico se quiser, da vivência doutrinária, jurisprudencial, destes valores e princípios constitucionais, pareceu-nos que esta lei só teria um valor positivo por parte do Tribunal Constitucional se tivesse vários passos no sentido de ser asseguradíssima aquela que é uma vertente essencial do projeto, que é a vontade do doente ser séria, livre e esclarecida. Então eu vou a essa parte. Com este sistema burocrático, a lei parece preocupar-se com a segurança de que esta decisão não é leviana e abusiva, mas, mesmo impedindo que a decisão passe por quem tenha interesses financeiros na morte, detém-se pouco sobre o que costuma ser um dos maiores problemas e preocupações neste tipo de leis, que é o respeito pela autonomia individual e a certeza de que a decisão não é tomada por terceiros, é tomada
pelos próprios. Faz esta avaliação que neste lado Não, é um pouco menos... não faço. Acho que aquilo que é essencial, e eu percebo que seja difícil perceber a importância que damos à vontade do doente. Sem vontade do doente, evidentemente, não há eutanásia, mas e com as seguranças que têm de ser dadas por causa das imposições que decorrem do princípio da dignidade da pessoa humana. Mas, por exemplo, o acompanhamento psicológico é um acompanhamento que é obrigatoriamente facultado, mas não é obrigatoriamente exercitado. Nem poderia. Ninguém pode mas ter... ele está lá para, se o doente quiser conversar sobre sobre a sua formação da vontade. Por outro lado, não é verdade que a intervenção psiquiátrica seja obrigatória. O que me parece normal, e está previsto no diploma, é qualquer médico, isso foi-nos dito amplamente por muita gente da comunidade médica, qualquer médico está habilitado para, seja o médico orientador, seja o médico especialista, se está a conversar com o doente, se tiver um sinal, não é? Que aquele médico sabe interpretar. Eu não sou médica, de que há ali qualquer coisa que pode viciar a vontade no sentido psiquiátrico, então ele pede um parecer a um médico psiquiatra, mas é eventual. Aqui a minha questão é outra, é ter a certeza, ou seja, nós temos a certeza que há aqui todas as garantias de que aquela decisão é consciente e não é leviana. A garantia há garantias de que, por exemplo, não há pressão externa, não há acha que desse ponto de vista é igualmente garantista? Acho que sim. Por exemplo, uma das coisas que nos queriam, nomeadamente juristas católicos, entendiam que era obrigatório a lei decidir quem é que o doente chamava para se aconselhar, para conversar, e devia ser a família biológica. Ora, eu acho isso um erro tremendo, porque pode haver uma péssima relação. Pode haver imagina uma ideia mitificada de que uma pessoa, quando está a morrer, está necessariamente ligada emocionalmente à sua família biológica. Que até cortaram com a sua família biológica. Claro, e cada doente tem que, precisamente aí nós fomos hiperdefensivos nisso. Os doentes têm os direitos que já estão previstos no Estatuto do Doente, e portanto o doente deve, na sua perfeita autonomia, falar com quem lhe apetecer, com quem entender. Está garantido que não há interferência de pessoas que tenham interesses financeiros na morte da pessoa, ou seja, herdeiros não podem. Mas o doente, e curioso, e esse ponto para mim é muito importante, porque mais uma vez é aquela visão errada e arcaica de que quem está próximo do doente é necessariamente a família. Até pode haver alguém na família biológica a quem interessa a morte por motivo de herança, por exemplo. Portanto, o doente, na sua autonomia, que chama, aliás, houve uma decisão recente do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos relativamente a um caso de eutanásia, em que alguém tentou recorrer do caso precisamente porque o doente não quis falar com um familiar direto, e entenderam que isso inquinava o processo. E o tribunal disse, não, a autonomia do doente é isso. Ele fala com quem quer e quem é que são as pessoas importantes para si. E isso para nós foi mesmo um ponto importante. Está, como disse aqui, está determinada a obrigatoriedade de acesso ao apoio psicológico. A obrigatoriedade é do acesso. Claro. E depois a pessoa, claro, evidentemente, aliás, não há consultas psicológicas compulsivas, não é? Mas há pouquíssimos psicólogos no Serviço Nacional de Saúde. Esta lei, e eu não estou a falar só dos psicólogos, exigente, não pode vir a chocar com o SNS que realmente existe e que realmente temos. Bom, sempre que nós fazemos uma opção de política criminal e decidimos descriminalizar algum comportamento, essa descriminalização pode implicar regulamentação, como aconteceu com a IVG, não é? Nós também temos consultas obrigatórias, tem de se oferecer a possibilidade de planeamento familiar para as mulheres que entendam interromper a sua gravidez. E eu lembro-me de ouvir críticas semelhantes, mas a verdade é que isso não pode ser entrave a que a descriminalização seja feita e que seja feita nessas condições, e portanto cabe ao Estado assegurar que as condições em que o legislador, no caso a Assembleia da República, entendeu serem as condições constitucionalmente bem balizadas para que possa haver a descriminalização e o reconhecimento deste direito a autodeterminar a nossa própria morte, estejam cumpridas. Mas a lei tem que ter em conta a realidade a que se vai aplicar. Foi o que aconteceu em outras leis. Foi o que aconteceu nomeadamente na IVG. Acha que é o Estado que se tem tem que se adaptar à nova exigência legal? Primeiro, eu gostava de dar conta, nós estamos a falar de um reduzido número de casos. Nós sabemos que nós não estamos a falar... Eu dei o exemplo da IVG, que também na altura se dizia, mas como é que se vai dar o acompanhamento, como é que se vai dar a consulta, como é que se vai dar
a consulta para o planeamento familiar também se dizia que era impossível, mas a EVG é muita gente. Nós, quando estamos a falar de eutanásia, nós sabemos a priori que é pouca gente. Nós temos um número, aliás, como disse o de Espanha, Exatamente. são 180, se olharmos para a população portuguesa, são umas poucas dezenas, portanto, pelo menos são no primeiro muito ano. poucas pessoas. Portanto, eu francamente, esse argumento para mim não colhe, porque como nós conhecemos, ainda que empiricamente, por estar há tantos anos a estudar este tema, e por falar com médicos e por sabermos, enfim, de pessoas que efetivamente são eutanasiadas sem que ninguém faça Há eutanásias nos queixa-crime. hospitais portugueses. Eu não posso dizer aquilo que já algumas pessoas me confidenciaram, mas também posso dizer que sei de pessoas que foram ao estrangeiro, por exemplo, conheço casos próximos de mim, e portanto, e sei uma coisa, há neste momento comportamentos que são crime em Portugal, relativamente aos quais não existe um único inquérito de crime. E isso também deveria levar-nos a Quer pensar... dizer que as próprias autoridades não levam a sério a lei. As autoridades e deveria levar-nos a pensar que há uma grande aceitação relativamente a este ato. Com um risco acrescido, que não está, que não está regulado. Há uma aceitação no sentido do amor, da compaixão, porque isto envolve sentimentos de amor e de compaixão, como é evidente. E portanto, quando alguém sabe de um caso, de um familiar, de um amigo em que alguém ajudou, ou mesmo um amigo, alguém esteja próximo, nunca aconteceu alguém fazer queixa. E por alguma razão é porque a pessoa não vê ali um desvalor. Agora é perigoso que isto fique assim, que isto fique na sorte ou na falta de sorte, nos critérios estarem certos, nos critérios não estarem certos, de se ter a vantagem de se ter alguém que percebe alguma coisa de substâncias letais e que nos ajuda no momento desesperante, que é o momento do final da nossa vida em que não se vê outro futuro senão uma dor agonizante, por exemplo, e isso é que eu acho tremendamente injusto. Mas agora a questão do Serviço Nacional de Saúde eu acho mesmo um argumento muito empolado, tendo em conta o número reduzidíssimo de casos que sabemos que serão. Ainda dentro dessa linha há uma crítica feita a este avanço, a que eu sou, devo dizer, sensível. Que se a indisponibilidade de cuidados paliativos, como nós sabemos, não são fáceis de encontrar no Serviço Nacional de Saúde, não pode empurrar as pessoas para pôr fim a um sofrimento que na realidade era evitável. Ou seja, que é um sofrimento insuportável, mas que os cuidados paliativos poderiam reduzir de tal forma que a decisão da pessoa seria diferente. Não pode a eutanásia, mesmo que mesmo com alcance curto, ser uma resposta fácil à incapacidade do Estado de garantir uma morte com dignidade, mas que as pessoas não queiram. Daniel, se vir qual é a percentagem de cobertura de cuidados paliativos na Europa inteira, esse argumento levaria a que não fosse possível haver eutanásia em nenhum país europeu. Porque de facto as coisas não se colocam em alternativa. O que nós estamos aqui a decidir, em termos de, repito, decisão de política criminal, é se numa situação de uma doença que ameaça a vida em fase avançada e progressível, incurável e irreversível, que origina um sofrimento de grande intensidade, ou se numa situação de lesão definitiva de gravidade extrema, nos termos em que estão definidos na lei, se nesses dois casos, com os requisitos que estão na lei, com o sofrimento, etc., se nesses dois casos deve ou não continuar a ser crime um profissional de saúde auxiliar alguém a auto-administrar um medicamento ou auxiliar alguém a morrer. E é isso que está em causa. É a mesma coisa que dizer assim, eu não posso aprovar a IVG porque se eu aprovar a IVG depois vou descurar os cuidados materno-fetais ou planeamento familiar. As coisas de facto não se colocam em alternativa. Não, mas hoje já há eutanásia passiva. Eu sei, mas aqui a questão é outra. O sofrimento é uma coisa subjetiva, não é? E diferente de pessoa para pessoa, não é? E o facto de ter ou não ter cuidados paliativos pode determinar uma escolha. Mas há um tipo de sofrimento, este sofrimento físico que nós falamos, ou psicológico, decorrente da tal doença grave, incurável, ou de lesão definitiva de gravidade extrema, com grande intensidade, persistente, continuada ou permanente, e considerada intolerável pela própria pessoa, que não passa por cuidados paliativos. Há de facto questões que estão para lá disso. E mais, nós hoje temos situações, eu às vezes fico um bocadinho indignada quando se fala disto, como se não existisse em Portugal a situação por testamento vital de nós podermos de facto antecipar a nossa morte,
numa situação em que podemos até já estar inconscientes, mas quando decidimos que não queremos que nos entubem, que façam isto, façam aquilo, etc., nós estamos a decidir antecipar a nossa morte. Portanto, essas situações também já existem. Quando um médico em cuidados paliativos... A fronteira é menos clara em quando geral um do que médico as em pessoas cuidados tentam fazer paliativos, crer, com a pessoa inconsciente, com a melhor das intenções, administra uma sedação paliativa que tem duplo efeito, está a antecipar a morte do doente. Mas o doente aí não está consciente para decidir. Portanto, quer dizer... O suicídio medicamente assistido é legal na Áustria, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Nova Zelândia, Países Baixos, Espanha, Suíça e 3 estados dos Estados Unidos. Acho que não me esqueci de nada. A questão que eu queria levantar é se estamos a avançar com uma legislação avançada, no sentido estaremos na vanguarda destes países, o que por si só não tem mal nenhum, não temos que menorizar e achar que não devemos estar na vanguarda, antes de termos as mesmas condições em geral que estes países têm. Se olharmos, são tudo países do primeiríssimo mundo. O Uruguai também. Mas não sabia o Uruguai, que já não se inclui nisto que eu estava aqui a dizer, mas países do primeiríssimo mundo, mesmo os estados dos Estados Unidos são os estados mais ricos e mais desenvolvidos. Se estamos a avançar... Espanha está ao nosso nível, sim, por assim dizer. Se não há o risco de estarmos a avançar uma lei que está na vanguarda quando não estamos na vanguarda nas condições. Não, em primeiro lugar a nossa lei foi feita tendo em conta as leis que já existem e penso que a nossa lei é muito mais completa e defensiva do que qualquer lei que está em vigor ou em preparação neste momento. Eu conheço-as. Em segundo lugar, repito, nós estamos sempre a falar de um universo reduzido de pessoas. No direito comparado, nós fomos... Qual é a inspiração, por assim dizer? Há sempre alguma inspiração? Sou bastante responsável por este texto de substituição e aquilo que no fundo resulta alterado em termos de reformulação e identificação de conceitos resulta da inspiração dada pelo próprio Acórdão do Tribunal Constitucional, que no fundo apontava pediu, para a Espanha, apontava para a lei espanhola, que é a lei mais densa comparando com todas as outras, e também pedia para olharmos para alguns conceitos de direito interno, como a lei dos cuidados paliativos, e foi isso que fizemos. Mas repito, eu continuo a dizer que o argumento não colhe, porque nós somos uma sociedade suficientemente avançada para garantir o que está nesta lei, quando estamos a falar de um universo muito pequeno de pessoas. Portanto, é um argumento ad terrorum para mim isso. Não temos os efeitos desta lei numa sociedade que cada vez... Eu queria falar de coisas um pouco menos jurídicas, já voltaremos a elas para falar dos diferentes com o Presidente da República, se podemos pôr a coisa assim, mas já lá vamos. Queria falar de coisas um pouco mais do ambiente social que se vive hoje. Não temo que os efeitos desta lei numa sociedade que cada vez mais olha para os indivíduos como meros produtores e por isso os mais velhos com menos importância. Eu não estou a dizer que as pessoas vamos eutanasiar pessoas para matar os velhinhos. Esta lei não é feita para idosos. Sim, lei é feita para pessoas com determinado tipo de doenças e com determinado tipo de lesões. Que estão incluídas nisto. Pessoas, portanto, que não são capazes de produzir. Mas não é feita para idosos. Isto é um argumento muito de alguma base reacionária, que é vamos matar velhinhos. Pessoas com doenças terminais também não são produtivas. Temos recebido muitas cartas de pessoas de 30, 40, 35 anos, 42 anos, 45 anos. É mais filosófica do que propriamente prática em relação a esta lei. Se esta lei não corresponde a um tempo, eu estou aqui a fazer de advogado do diabo, como faço sempre. Se não há o risco desta lei corresponder a um ar do tempo, que é um ar de algum desprezo por pessoas que já não são capazes de ser úteis à sociedade no sentido que o capitalismo dá à utilidade das pessoas na sociedade. Não, eu acho que esta lei corresponde ao bom ar do tempo, que não admite um Estado paternalista que sobreponha a todos uma única visão do mundo, uma única visão da vida, uma única visão do que é dignidade, uma única visão do que é o homem em termos filosóficos e precisamente não enfraquece estas pessoas pelo facto de estarem ou doentes ou com uma lesão grave e definitiva e não lhes tira a voz. Pelo contrário, dizem, vocês continuam a estar aqui e têm direito a autodeterminar-se. É precisamente o contrário. Então vou às críticas que o PCP fez, que raramente são debatidas, porque a gente quase sempre debate as críticas feitas por setores conservadores católicos, por a coisa assim, porque a coisa não é tanto ser aqui de esquerda ou de direita. E o PCP fez algumas críticas que não são de natureza exatamente igual, algumas são semelhantes, mas não são de natureza exatamente igual. As críticas do PCP a esta lei têm sido em parte a da natureza diferente da direita, exatamente porque, como António Filipe disse, eu vou citá-lo mais ou menos, dizer coisas aproximadas do que ele disse,
que ninguém vive nem morre sozinho. Que as situações que possam levar um cidadão a pedir a antecipação da sua morte são inseparáveis das condições em que lhe é dado a viver nos últimos tempos de vida. E critica que o mesmo Estado que não garanta aos seus cidadãos as condições para um fim de vida digno, lhe garanta condições para pôr termo à vida em nome da dignidade. Não acompanha esta preocupação? Não. Eu acho que esse tipo de preocupação que o Estado oferece às pessoas é uma preocupação que assiste a qualquer pessoa de esquerda, desde logo. A questão da igualdade de oportunidades, as condições em que cada um se encontra está no âmago de ser-se de esquerda, mas eu acho que não está nesta questão como não está na questão da EVG. Na EVG é evidente que é diferente ser-se uma mulher pobre e a interromper a gravidez ou ser-se uma mulher rica a interromper a gravidez, mas nós temos de fazer uma decisão penal relativamente a isso. Mas eu devo dizer, provavelmente não sei se me acompanha nisto, eu tive, aliás, como eu disse aqui na introdução, fui um dos subscritores do manifesto em relação à eutanásia e fui ativo na despenalização da interrupção voluntária de gravidez. Por acaso, o caso da eutanásia até parece-me, do ponto de vista filosófico, mais simples do que o caso, porque aí não há discussão, é a vida do próprio, não é? E até por causa da pergunta que me fez há pouco, dizer o que é o sentimento das pessoas, eu acho que a sociedade se dividiu muito mais no caso da EVG, porque há um confronto de bens e valores. Aquela vida é uma vida. Há duas vidas, uma vida intrauterina e uma vida extrauterina. E isso cria uma tensão que não existe aqui. Que é a possibilidade de alguém estar a decidir a vida de outro. Seja qual for o valor que damos à vida intrauterina, é vida. E, portanto, isso cria uma tensão que não existe aqui, e não por acaso os estudos de opinião relativamente à adesão opinativa à questão da eutanásia, valha o que valha, é uma questão muito mais pacífica do que a questão da IVG. O que eu sinto é que nós não podemos, por causa dos atrasos que serão eternos em termos de igualdade, por mais que sejamos utópicos, querendo uma sociedade em que toda a gente vive em circunstâncias de igualdade, rodeada em todos os momentos, desde o momento em que nasce até o momento em que morre, das mesmas possibilidades materiais e até espirituais, no sentido lato da expressão espirituais, nós não podemos, em nome dessa espera, esquecer que, de facto, há questões essenciais que dizem respeito a direitos individuais que têm que ser tomadas, que passam por, repito, normas penais, que nós temos que pensar se é proporcional ou não é proporcional manter ou não manter em vigor, com consequências que são a pena de prisão, se faz ou não sentido ter aquilo no Código Penal, que evoluímos também, enquanto essas circunstâncias se verificam, também evoluímos valorativamente no sentido de considerarmos, pelo menos da minha parte, que o direito à vida é indissociável, como escrevia hoje a professora Teresa Violante, do direito à liberdade, e portanto eu não posso invocar... Já ouvi o argumento de que a partir do momento que se põe o fim à vida, põe-se o fim à liberdade, e portanto que os dois... No momento em que eu decido pôr como escreveu um doente na semana passada, escreveu um doente que quer morrer e que aparentemente, pelo menos pelo que descreve, preenche todos os critérios, ele diz que pede precisamente esse último ato de liberdade. Eu achei a expressão muito impressionante e até poderia ser derradeiro. Ele disse: o meu último ato, dê-me o meu último ato de liberdade. É assim que termina. É muito impressionante. E portanto eu não posso, em nome disso, estar a tirar, a roubar liberdades às pessoas que decorrem daquilo que é o direito constitucional moderno, daquilo que é o reconhecimento também de áreas de autonomia das pessoas que vão sendo reconhecidas pela Europa e não só, e pelo mundo, se quiser, há lato constitucional de direitos fundamentais e humanos a que pertencemos. E, portanto, é um argumento que levaria ao cerceamento de muitas liberdades que estão hoje em vigor. A oposição do PCP radica numa ideia de que o que é dever do Estado é mobilizar avanços técnicos e científicos, isso aliás é dito, para assegurar o aumento da esperança de vida e não para a encurtar. Sim, mas enquanto isso... se eu estiver com a doença do Stephen Hawking, que sim, foi favorável à eutanásia, mas não quis ser eutanasiado, o que é que interessa? O que é que isso interessa? Quer dizer, se eu estiver na posição dele, não é? Se eu estiver com a doença de Lou Gehrig, o que é que me interessa esse discurso?
é relevante. Mas o Estado, eu estou naquela situação. O Estado, quando legisla, não se limita a resolver problemas das pessoas. O Estado, quando legisla, a legislação, não vou ser eu que vou dizer isso, mas a legislação transporta ela própria valores e com certeza, e valores mas o Stephen Hawking não é uma pessoa. Há pessoas com esta doença, há pessoas com doenças terríveis que foram enumeradas agora no debate. Enquanto prolongamos a vida, mais a questão da eutanásia se vai. Quanto maior for o desenvolvimento tecnológico, mais a questão da eutanásia como o Luís Marques, que há mais do que um Luís Marques, mas às vezes é importante dar rosto para as pessoas perceberem de que é que estamos a falar. Se uma pessoa como o Luís Marques, um matemático brilhante, aliás, que se expressava maravilhosamente, se uma pessoa como o Luís Marques, que está há 50 anos sem se mexer e a depender de oxigênio para respirar, quer morrer, que este discurso é mesmo agressivo, é totalitário, é violento, isso não lhe interessa. Ele quer morrer e quer autodeterminar-se. Não chegou a tempo, foi à Suíça, como sabe. Mas quer dizer, nós já vamos falar sobre isto porque. E portanto, a lei não serve para resolver o problema do Luís Marques. Não serve para resolver o problema de alguém que tenha a doença do Stephen Hawking, ou que tenha aquelas doenças que foram referidas agora no último debate do plenário, que, como sabemos, são muitas as doenças. Por exemplo, o Bruno Maia fala em tantas doenças que ele explica, exemplifica que não há nada a fazer, não há cuidados paliativos. Esse não serve para resolver problemas da pessoa X ou Y, mas sim serve para resolver problemas. Mas nós não estamos só a discutir o direito das pessoas morrerem, estamos a discutir o papel do Estado e do sistema de saúde ativo nessa decisão. E isso torna a coisa um pouco mais complicada. Não, a principal discussão aqui não é essa. A principal discussão aqui é uma decisão de política criminal. Sim, a principal mas não estamos só a discutir isso. Senão não tínhamos um conjunto de regras para que... Ou seja, como aliás na IVG. Claro. Na IVG a gente não estava só a discutir a descriminalização da IVG, estávamos depois a discutir a forma dela acontecer dentro do Serviço Nacional de Saúde. Mas a questão principal era uma questão de política criminal. É saber, queremos ou não, que em todas as circunstâncias, ou em determinadas circunstâncias, as mulheres continuem a poder ser punidas com pena de prisão. Esta era a questão principal. Agora aqui a questão que se põe é: não há maneira de descriminalizar a eutanásia sem a regulamentar, caso contrário, poderíamos correr o risco de estar a descriminalizar o homicídio, não é? Portanto, claro. Portanto estamos a discutir que papel é que o Estado tem, o Estado e os médicos e o Serviço Nacional de Saúde, e aí o debate fica um bocadinho mais complicado, porque significa que o Estado assume para si que é legítimo pôr fim àquela vida. Claro. E, portanto, desse ponto de vista, as dúvidas do PCP são legítimas, independentemente de se concordar ou não. Legítimas são. Eu não concordo com elas porque eu entendo que isto é o que decorre de uma leitura atual, não paternalista, moderna, conforme com aquilo que são as decisões mais próximas de nós de tribunais constitucionais que se pronunciaram sobre isto, do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e portanto essa leitura para mim levaria ao cerceamento não apenas desta nova liberdade ou desta nova autodeterminação que eu quero que aconteça, mas a outras. Há um risco que é sempre referido neste tipo de leis e que às vezes é ridicularizado e pode ser muito facilmente ridicularizado. A rampa deslizante. A rampa deslizante. É muito fácil ridicularizar, até porque às vezes ele é ridículo na forma como é apresentada. E foi apresentada em todos os diplomas descriminalizadores. Mas ele existe, não seja, claro. Honestamente, nós estamos sempre a discutir onde é que é a fronteira, não é? Portanto, ou seja, se o Estado distribui comprimidos para as pessoas se suicidarem, caso estejam deprimidas. Pronto. E é por isso que fizemos esta opção também. E há o risco ou não há o risco da rampa deslizante? Eu acho que esta lei faz-te esse cenário que eu entendo, que as pessoas tenham medo, como as pessoas tiveram medo quando foi a despenalização do consumo de drogas, que o consumo de drogas aumentasse e disparasse por aí fora. Ela disparou, mas não foi por causa de outra coisa. Décadas depois, mas há aí umas substâncias novas, não é? Sim. Pronto, que não estão ainda na tabela. Por acaso foram introduzidas antes de ontem, penso eu, e portanto está quase a ser aprovada a nova tabela. Eu também houve muito o argumento de que se calhar com a despenalização, não é, da interrupção voluntária da gravidez, as mulheres tenderiam a interromper mais vezes, a recorrer mais à IVG, portanto é um argumento recorrente, não apenas nesta mas é um tipo de leis. Aqui tivemos isso em conta e por isso mesmo fizemos uma lei tão defensiva, ou seja, há leis. Quando é que o Estado deixa de ajudar? A questão é, qual é que é, por exemplo, alguém dizer que quer morrer porque já está desconfortável com a vida, porque já não é feliz com a vida. Não é possível. Eu sei que não é possível. A minha discussão, por isso é que a discussão filosófica não é um pormenor. Não é. Nós temos que perceber
Porquê que a fronteira pode existir num sítio e não Primeiro no outro? gostava só de deixar então Sim. claro que a lei é defensiva e tem estes passos todos que estava-me a dizer são burocráticos, são complicados, não sei o quê, precisamente por causa, nomeadamente, da questão da possibilidade de rampa deslizante. Há leis que permitem que a pessoa leve um medicamento para casa e decida quando é que quer morrer. Não é claramente a nossa opção e acho que não passaria jamais no Tribunal Constitucional e devo dizer que bem. Acho que era Eu também sou contra isso. Contra esse tipo de método. Isto por um lado. Há uma questão, eu até tinha uma espécie de contencioso com alguns liberais que atacavam a eutanásia por dizerem que não era uma lei que defendia a liberdade, porque depois, na verdade, havia um conjunto de decisões que tinham sido tomadas por médicos. Se os médicos não avaliavam positivamente, o processo é cancelado. Esses liberais esquecem-se, nós temos uma Constituição concreta, que é a nossa, e que nós temos que conjugar valores quando tomamos uma decisão, como é esta de legislar relativamente à eutanásia. Nós temos um princípio muito importante na Constituição, que claro que é balizado com outro que para nós também é muito importante, que é o da autonomia das pessoas. É um valor que é importantíssimo na eutanásia, com certeza, a autodeterminação, o livre desenvolvimento da personalidade, a autonomia, a liberdade, mas, como qualquer valor constitucional, não é um valor absoluto. E, portanto, a dignidade da pessoa humana impõe limites à nossa autonomia. Porquê? Porque a dignidade da pessoa humana, tal como ela é entendida jurisprudencialmente, doutrinariamente, em Portugal, que é o que me interessa, não é? Não só em Portugal, mas para o que me interessa, eu tenho que saber o que é visto, sobretudo em Portugal, mas não é só em Portugal. A dignidade humana não permite coisificar a pessoa, simplificando. Não permite que a autonomia seja levada a um tal ponto que a vida da pessoa seja objetivamente desprotegida de forma banal e que a pessoa fique como que descaracterizada na sua dignidade. Por exemplo, se nós levássemos o valor da autonomia ao último extremo, claro que uma pessoa dirigia-se a um hospital e dizia: quero morrer, se faz favor, davam-lhe uma injeção letal e morria. Pronto, isto é levar o valor da autonomia. É levar a autonomia. Mas há outros exemplos, por exemplo. Há um caso, um caso de Roterdão, se não estou enganada, não sei se conhece, de um canibal que, portanto, procurou encontros online e pediu para que quem se encontrasse com ele, portanto, tivesse relações íntimas e depois fosse morto e fosse a refeição dele, não é? E isso aconteceu. Ele encontrou uma pessoa que quis ser seu alimento e matou-o, não é? E filmou tudo. E portanto a prova estava toda lá. E a decisão final, aquilo foi um processo jurídico que despertou todas as consciências jurídicas mundiais, foi que era irrelevante ele ter dado o consentimento, porque a pessoa está descaracterizada. Nós não podemos levar a nossa autonomia ao ponto de pode ser objeto da vontade de um canibal, ou agora vou fazer dinheiro, vou tirar um rim e vender um rim. E portanto há limites, e é esse balanceamento que nos leva a minha pergunta quando estávamos ali a falar da parte do PCP e das questões filosóficas tem a ver exatamente com isso. Antes ainda disso, quando perguntei, na sociedade em que vivemos há um avanço extraordinário. Sim. Ou seja, nós somos cada vez de facto mais autónomos. Mas não permitimos coisificar a pessoa. E há um retrocesso extraordinário exatamente paralelo e pela mesma razão, que é, estamos cada vez mais sós, mais atomizados da sociedade. As duas coisas vêm juntas com o que têm, como sempre, aliás. Mas eu não acho que elas sejam consequência uma da outra. Não, eu acho que elas são consequências da mesma. Elas são a cara e a coroa do mesmo fenómeno. Que é qual? Que é nós libertámonos dos constrangimentos, de vários constrangimentos sociais, a igreja, a família, com o que isso tem de bom e de mau. Com o que isso tem de bom e de mau. Por não ter só coisas positivas. Não é, a minha pergunta é também o capitalismo e muitas outras causas. É tudo, não. Mas é que eu acho que até a nossa autonomia pessoal é uma parte que tem a ver com o capitalismo. Sim. Ou seja, o meu receio filosófico, e não em relação a esta lei específica, que eu até acho que parece-me ser bastante equilibrada desse ponto de vista, é que se chegamos a um ponto exatamente em que a sociedade diz: tu decides sozinho, eu não tenho nada a ver com isso, toma lá o comprimido. Não, isso nós não fazemos. Toma lá o comprimido e trata da tua morte. Nós não fazemos, até porque nós somos uma sociedade constitucionalmente solidária, mas sobretudo a questão da dignidade é muito importante, a dignidade igual.
Nós somos todos iguais em dignidade. E nós não podemos coisificar as pessoas. Isso é a forma mais simples que eu tenho de não despejar aqui discursos académicos sobre a dignidade. E, portanto, nós não deixamos que as pessoas vendam órgãos, não é? Eu podia dizer, o corpo é meu, agora vou vender um rim para ganhar um dinheiro e ficar com uma reforma, não sei, não posso fazer isso com o meu próprio corpo. Vou despejar agora as partes difíceis. Espero que consiga traduzir isto para eu próprio. Eu não achei fácil até agora. Não. Eu acho isto tudo difícil. Não, é difícil do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, porque eu próprio confesso que me perdi a dar altura várias vezes nos contenciosos com o Presidente da República e com o Tribunal Constitucional. Vamos ver se eu também não falo. Talvez os diferentes jurídicos com o Presidente devessem ter começado esta entrevista, mas eu achei que era melhor não ir logo a essa parte tão maçuda da entrevista, mas é bastante importante para perceber o resultado final da lei. Marcelo Rebelo de Sousa considerou que a lei aprovada em janeiro de 2021 recorria a conceitos excessivamente indeterminados, tendo solicitado a fiscalização prévia do Tribunal Constitucional, que confirmou essa posição e exigiu clarificações. Mas se é verdade que os conceitos ficaram mais claros, fixando as condições de acesso à morte medicamente assistida para casos como doença grave e incurável ou lesão definitiva de gravidade extrema, na segunda versão deixou-se cair a referência à doença fatal, abrindo caminho para o veto político do Presidente, que considerou uma solução mais drástica e radical. O que é que realmente esteve em causa na contenda jurídica, evidentemente, com o Presidente da República? Bom, eu não acho que tenha sido verdadeiramente jurídica. Eu acho que foi a pretexto de uma má harmonização final do texto que chegou ao Presidente. O Presidente ficou com a possibilidade de inaugurar um discurso que jamais tinha sido proferido, no sentido de dizer que quando se dizia doença grave e incurável, ou doença grave ou incurável, e a outro passo falava-se em doença fatal, isso queria dizer que se estava a abrir. Qualquer pessoa de boa fé que acompanhou os trabalhos sobre a eutanásia desde o início até agora sabe que, primeiro, a variabilidade terminológica sempre existiu, embora isso seja indesejável. Sempre existiu. O Tribunal Constitucional deu-lhe razão, não é? Num conceito, sim. Num dos conceitos. Sempre existiu e o Presidente não fez caso disso da primeira vez. Na segunda vez, o que é que aconteceu? Como veio a decisão do Tribunal Constitucional, nós reformulámos os conceitos e, claro, que se reformulamos um conceito, temos que reformular os outros, tendo em conta aquilo que são as pistas do Tribunal Constitucional. Não podemos só reformular inteiramente um conceito e fingir que não aconteceu nada aos outros. E aquilo que é votado no plenário é apenas esse artigo com os conceitos reformulados. Depois, na redação final, o que é que se faz? Corrige-se a lei toda para em todos os artigos aparecer as mesmas palavras. O CDS ausentou-se da sala e objetou à redação final, coisa que eu nunca vi acontecer em democracia, mas olha, não me ocorreu uma tamanha esperteza, mas fez isso. Só se pode objetar a uma redação final, que é uma coisa técnica, se não se está na sala. E, portanto, para a nossa surpresa, o texto vai para o Presidente sem a tal uniformização. O que é que o Presidente faz? Faz uma coisa que é altamente inteligente. O Presidente olha e diz, mas aqui, sim senhora, no artigo principal, qualquer jurista sabe que é o que vale para interpretar a lei toda, e, portanto, eu acho que ele poderia ter feito isso, mas não era o que ele queria, e, portanto, a falta de uniformização permitiu-lhe fazer isso. Disse, no artigo principal está feita a uniformização de acordo com o Tribunal Constitucional. Mas depois à frente há um artigo em que diz fatal e há outro que diz não sei o quê. Portanto, qual deles é que é? Então parece que estão a abrir, porque caiu o fatal na uniformização. Não. A densificação daquilo que é doença grave ou incurável, ou doença grave e incurável, ou o que era o fatal, é exatamente a mesma. O fatal nunca foi no sentido de morte iminente. Foi sempre no sentido de não haver remédio para a doença. Porque, aliás, o ser morte iminente seria inconstitucional. Nós já vamos a isso. Nós já vamos a essa parte. Os juízes do Constitucional não concordaram, de facto, com as dúvidas do Presidente quanto ao termo situação de sofrimento intolerável. Acharam que ele pode ser determinado pelas regras da profissão médica, mas quanto ao conceito lesão definitiva de gravidade extrema, tiveram dúvidas. Não estamos a falar de critérios demasiado subjetivos e difíceis de aferir por terceiros, mesmo que sejam médicos? Não me parece. Isso acontece com outras leis, na área dos cuidados paliativos, por exemplo, que permitem determinar a um médico se, por exemplo, decide uma sedação paliativa que pode indiretamente resultar na morte do paciente.
Quando falamos no aborto eugénico, o conceito é muito mais indeterminado do que qualquer um do que está nestas leis. Eu, aliás, tenho alertado para isso. Eu acho que todos os órgãos de soberania devem ser coerentes com as posições que tomam. Portanto, se o Presidente entende que há aqui conceitos não é indeterminados, é indetermináveis, sem possibilidade de serem determináveis, e se o Tribunal Constitucional entender que, ao contrário de todos os outros países, esta lei que é muito mais intensificada e com estes espaços todos, ainda assim é indeterminada em algum momento, eu acho que tem que tirar consequências se alguém lá for relativamente ao aborto eugénico. E porquê que nunca houve uma celeuma com o aborto eugénico? Apesar do conceito ser muito mais vago, se nós formos ver a lei da IVG, é uma malformação do feto, 24 semanas, não é? Se não estou em erro. É muito avançado o estado da gravidez. Ninguém faz uma paródia a dizer, se faltar uma narina pode interromper a gravidez. As paródias que fazem em relação à eutanásia, não é? Das pessoas dizem, vão ser os velhinhos. Uma vez disseram-me que era por causa de um terçolho que eu eventualmente estaria empenhada nesta lei. Eu já ouvi isto num debate. Se calhar quero eutanasiar pessoas com terçolhos, não é? Vamos afastar o barulho. Mas essa paródia pode ser feita com o aborto eugénico. Mas ninguém se lembrou de fazer. Mas eu chamo a atenção para isto, porque o conceito do aborto eugénico é muito mais indeterminado do que este. Acha que o Presidente quis razão? E porquê que não há celeuma? Porque o legislador faz aquele conceito, porque o legislador sabe que não é médico e sabe que há uma ardis médis relativamente a este tipo de conceitos. E estes conceitos são determináveis e são muito explicados nesta lei. Mais do que isto, eu penso que é impossível, de acordo com o que foi acontecendo, nomeadamente na lei dos cuidados paliativos ou na lei espanhola. Mas mais do que isto, é transformar o legislador num médico. Acho que o que move o Presidente da República não são questões... Deu a entender que não seriam questões jurídicas propriamente legais. É que o Presidente quer fazer um veto político, mas está à procura de... Não, eu não sei o que é que o Presidente vai fazer agora. Eu não estou a dizer o que é que vai fazer, mas que a divergência do Presidente é uma divergência de princípio geral. O que achei foi que o Presidente, na última vez, quando disse que era um veto político, aquilo não era um veto político, era um veto jurídico encapotado. E, portanto, eu não concordo com a classificação que ele deu. O que ele disse, ele introduziu um discurso de alarme, dizendo que nós estávamos a abrir a lei, o que não é verdade. E, aliás, pessoas absolutamente insuspeitas de constitucionalistas e publicistas de direita têm vindo a público dizer não, isso não é verdade, basta consultar todos os projetos desde o início, as discussões que foram tidas, olhar com boa fé, nunca esteve em causa a morte iminente. Mas acho que houve ali uma interpretação que lhe deu asa a fazer esse veto, que eu acho que é um veto político com conteúdo jurídico. Neste momento eu não posso condicionar a Presidente, eu sou deputada. Portanto, o Presidente, eu sei que tem uma convicção pessoal e que é contra. As convicções pessoais influenciam, devem influenciam as suas. As minhas, desde logo, mas ele também é constitucionalista. E, portanto, eu acho que deve olhar para a Constituição, para a lei como constitucionalista, e penso que o fará de boa fé. Houve um debate sobre a doença terminal, exatamente a doença ser terminal ou iminente. Em estados dos Estados Unidos, a eutanásia é limitada a pessoas com diagnóstico de vida não superior a 6 meses, penso não estar a dizer isto mal. Na Bélgica, quando a doença não está em fase terminal, é preciso pedir a opinião a um terceiro médico. Nenhuma destas possibilidades esteve em cima da mesa, ou seja, para diferenciar doença terminal de doença não terminal, doença de morte iminente ou não? Não, porque para nós essas questões que aliás já levam a que seja possível hoje, em alguns casos de morte iminente, já haver alguma forma de abreviar a vida por outros institutos que não a eutanásia. Para nós, de facto, torna-se até, como disse o Supremo Tribunal do Quebec, violento do ponto de vista do princípio da igualdade, estar a distinguir as pessoas do ponto de vista da mais proximidade em termos temporais, do tipo meses, da morte efetiva ou não, porque isso criaria uma desigualdade. Ou seja, enorme. As pessoas têm as mesmas condições, o mesmo sofrimento. Um sofrimento terrível, têm doenças como aquelas que foram reveladas numa reportagem há 15 dias no Expresso, por exemplo, que são doenças completamente incuráveis, com um sofrimento progressivo terrível, que as pessoas deixam de engolir, mas não se pode dizer é daqui a 3 meses. E o que diz, por exemplo, o Supremo Tribunal do Quebec, e que aliás o Canadá teve que corrigir a lei por causa disso e deixar de ter esses critérios, é que isso criaria uma situação de desigualdade entre doentes.
Ao contrário do que acontece em alguns países, a lei não permite evocar o sofrimento psiquiátrico como motivo para solicitar a morte medicamente assistida. Porquê? Isso foi um critério defensivo por ter atenção àquilo que é a nossa jurisprudência e a nossa defesa da constitucionalidade da lei. E, portanto, pareceu-nos que permitir que alguém peça eutanásia por sofrimento psíquico não entrava naquilo que era a nossa intenção relativamente ao que queríamos que fosse uma lei para casos delimitados, mais objetivos possíveis, compreensíveis, e o sofrimento psiquiátrico levanta um conjunto de... Até em relação à autonomia do indivíduo. Desde logo em relação à autonomia do indivíduo, que foi logo afastado. Nunca consideramos essa hipótese. Recentemente, Cavaco Silva, o ex-presidente Cavaco Silva, disse que esta lei era inconstitucional e a sua entrada em vigor mais um sinal de deterioração da qualidade da nossa democracia. Na realidade, o Tribunal Constitucional disse que o direito à vida, estou a citar, o direito à vida não pode transfigurar-se num dever de viver em qualquer circunstância, portanto afastou esta ideia da inconstitucionalidade de eutanásia per si, né? por violar o direito à vida. Mas há um consenso em torno disto, independentemente agora da decisão do Tribunal Constitucional, que é composto por constitucionalistas, claro, por aquelas pessoas. Acha que há um consenso entre constitucionalistas e juristas em relação à constitucionalidade desta lei per si? Eu sei que considera... Não, eu vou dizer objetivamente, eu acho que há a Isabel acha que sim. Não, eu vou dizer com toda a honestidade. Eu acho que há um consenso que não significa unanimidade. Acho que há um consenso neste sentido. Quando olho para os constitucionalistas que se pronunciaram, a maior parte considera constitucional, depois há, claro, o professor Paulo Otero considera inconstitucional, e hoje no público o professor José de Alexandrino, que considera uma parte inconstitucional e outra parte não, com uma novidade assim de última hora que não é de última hora, que é uma coisa que foi discutida desde o início e que não tem a meu ver, grande importância, que é admitir o suicídio assistido, mas não assistir a eutanásia, que eu acho uma coisa imoral, dolorosa. Quer dizer, uma pessoa que consegue... Eu expliquei isso na introdução, qual era a diferença entre as duas coisas. Portanto, ele admite que uma pessoa que consegue, isso deve ser, mas uma pessoa, por exemplo, está paralisada, não consegue, não, isso não. Eu acho isto... Mas, no entanto, há uma diferença, não do ponto de vista da pessoa, mas do ponto de vista do médico, dos outros. Mas isso, por acaso, quem estiver interessado em ir ao site da Assembleia da República ver o que foi a exposição do professor Jorge Reis Novaes a explicar porque é que evidentemente não é inconstitucional nem num caso nem noutro, e porque é que o médico não deve ser dispensado de qualquer responsabilidade criminal por causa do princípio da proporcionalidade. Ele tem uma divagação que eu acho maravilhosa. Além de que os médicos todos os dias acontece que as pessoas tomam decisões deste género. E portanto essa questão apareceu hoje assim como se fosse uma descoberta que é discutida desde o início do diploma, e vários constitucionalistas e penalistas defenderam evidentemente as duas especialidades e que o diploma estava bem assim. Mas eu acho que depois também há constitucionalistas como o professor Jorge Reis Novaes que têm a posição oposta, como alguns tribunais constitucionais. Ele acha inconstitucional não haver eutanásia. Ou seja, portanto, olhando para um espectro e para o outro, eu diria que há consenso e não unanimidade, pelo menos relativamente... Inconstitucional porquê? Por não respeitar a dignidade da vida humana? Ele considera que a Constituição que nós temos, em termos daquilo que é a autonomia e a liberdade, tal como é hoje configurada, em um sentido não paternalista, etc., leva a que seja inconstitucional que em todas e quaisquer circunstâncias seja crime auxiliar alguém a morrer. Acho que é absolutamente desproporcional. E, portanto, ele tem uma posição altamente intensificada, tem um vídeo inteiro que se pode ver, está exposto na Assembleia da República. Portanto, vai-se dessa posição a um constitucionalista, de Paulo Otero, mas depois no meio, a maior parte, que eu acho que é importante ouvir não só constitucionalistas como penalistas, porque os penalistas também lidam muito com o direito constitucional. Eu acho que a maior parte está confortável com a ideia de que seria um pouco estranho que em qualquer um desses países que no fundo tem o mesmo quadro valorativo que o nosso, como a Espanha, não é? Pudesse haver eutanásia e que não. Depois a questão é a lei em concreto ser ou não inconstitucional. O que pensa do apelo de Pedro Passos Coelho para reverter esta lei? Levanta questões de previsibilidade para quem toma a decisão hoje, ou seja, se acha que, para além da sua opinião, evidentemente que acha mal reverter esta lei,
Se isto Sim, levanta alguma... reverter direitos fundamentais é sempre uma coisa que me causa Mas alguma... se acha que, para além disso, isto levanta questões complicadas, o compromisso de uma força política vir a reverter uma lei desta natureza, tendo em conta que ela exige algum tipo de preparação para vir a ser aplicada? Bem, eu espero que a direita toda tome esse compromisso. De reverter a lei? Sim, acho que lhe vai correr mal. Porque acho que é uma coisa que corre mesmo mal. Em termos do que a sociedade portuguesa pensa hoje em relação à consagração democraticamente legitimada de direitos fundamentais que tem a ver com decisões penais. Até agora nunca houve um recuo em Portugal. Acho que seria um desastre a direita fazer uma coisa dessas, mas se quiser fazer, pois esteja à vontade. Acha que este tema é referendável? Claro que não. Eu sempre fui contra referendar-se direitos fundamentais, a tirar-se direitos fundamentais para a ditadura de maioria. Deixa-me dizer que aí está do lado de Pedro Passos Coelho, que com um argumento, é verdade, com um argumento oposto, mas no meu ponto de vista igualmente legítimo e aceitável, diz: se há um debate sobre a inviolabilidade da vida humana, isso era a posição da Igreja. Não se referenda, não é? Era a posição da Igreja no início, depois mudou. A Igreja também dizia que a vida humana era referendável, mas depois, quando enfim, percebeu que era possível que a lei viesse a ser aprovada, passou a defender o referendo. Acontece. Toda a gente pode mudar de opinião e as instituições também, mas eu fui sempre contra o referendo de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, para mim, por natureza, são contra-maioritários, não se sujeitam a ditaduras de maioria, e as situações especialmente complexas, para mais, acrescentando a isso, que não são de resposta simples, sim ou não, como impõe de resto a Constituição e a lei do referendo, então é argumento que acresce, porque os dois primeiros para mim são mais importantes, jamais devem ser referendadas. Nós estamos lá para isso. As pessoas devem trabalhar no dia-a-dia, no que trabalham e fazer a sua vida, mas eu, se estiver a legislar sobre isto, o meu trabalho é, se for preciso, das 8 da manhã às 8 da noite, ler tudo o que eu conseguir sobre a eutanásia, mas eu não tenho que exigir isso ao cidadão comum, não é? E, portanto, eu estou lá para fazer isso e tenho muito respeito pela democracia representativa. Ser punida ou ser exatamente, e ser castigada ou não pelas decisões que tomo. E tenho, de facto, muito apego à democracia representativa e bastante desapego aos referendos. O Código Deontológico dos Médicos proíbe a eutanásia. O bastonário, mesmo reconhecendo a superioridade da lei, garante que nenhum médico será punido disciplinarmente por estar envolvido na morte assistida, pelo menos deu essa... Não é preciso garantir, sim. Os médicos podem objetar. Naturalmente, está na lei. Disse que não pretende, mas a minha questão é outra. Disse que não pretende alterar o Código Deontológico. Não será o primeiro Código Deontológico em desacerto. Não, o Código a lei prevalece sempre. O Código Deontológico dos jornalistas, sim. Na minha opinião, acho que os jornalistas devem violar a lei no que a lei diz em relação a revelar fontes. Acho que estão a defender um direito constitucional ao contrário da lei, mas não é este o debate aqui. São conhecidas as reticências de qualquer das formas de muitos médicos e com a oposição da ordem não teme dificuldades que resultem do mau relacionamento com a comunidade médica num tema que é, como nós sabemos, é um tipo de tema sensível para muitos médicos. Mas está-se até hoje. Nós hoje abrimos os jornais e os jornais estão sempre a dar ênfase, eu percebo, ao que é dito como negativo ou de quem está contra, por ser uma lei que é 3 vezes votada com uma maioria esmagadora. Não deve haver poucas leis com votos a roçar os 130 deputados e deputadas, quer dizer, não há muitas. E, portanto, dá-se muito valor de repente há um constitucionalista que acha isto, há outro. Descobrimos que há um artigo na Constituição que diz aquilo. Muito bem, a posição da Ordem dos Médicos. A posição das Ordens dos Médicos tem sido contrária a muitas leis. Não é só esta. Eu percebo que está a haver uma hipervigilância relativamente a esta lei. Que é normal, porque lhes exige a eles um papel que uns acharão normal, outros acharão contra a natura em relação à sua função. Na estação de substituição também, não é? Pronto, mas... pronto. Mas a Ordem dos Médicos não representa todos os médicos. Há um movimento importantíssimo de médicos a favor da eutanásia, que tentou ter a voz que conseguiu ter. Eu acho que teve bastante, não tanta como a do Sr. Bastonário, que é normal, mas há um movimento enorme de médicos, enfermeiros e enfermeiras, profissionais de saúde, que quer poder fazer isto sem ser penalizado. E, portanto, a Ordem não representa todos esses médicos, essas médicas, esses profissionais de saúde. E, portanto, o que é fundamental, e está previsto na lei, e mesmo não estivesse decorria da Constituição, é que
o médico possa exercer o direito à objeção de consciência, como também podem ver, é evidente. Eu agora queria sair um bocadinho da eutanásia, agora para terminarmos a nossa entrevista. Vivemos num tempo em que se perdem direitos laborais e económicos. Eu prometo até ao fim da entrevista fazer de advogado do diabo em tudo. Não preparei para esta parte. Em que se perdem direitos laborais e económicos, em que o Estado Social que garante a autonomia dos indivíduos em relação à caridade religiosa, à opressão do patrão, à arbitrariedade do Estado. Eu acho que o Estado Social é um elemento, e penso que me acompanha nisso, central para a liberdade individual, e tudo isto está sob ataque. Direitos laborais, Estado Social, está sob ataque nas sociedades ocidentais. Sim. Ao mesmo tempo conquistam-se direitos relativos aos domínios individuais da nossa vida. O centro-esquerda não pode ser acusado de usar estes temas para abandonar a luta económica ou social com a direita, de que está cada vez mais próxima. Jamais. Eu jamais abandonarei aquilo. Eu não perguntei a Isabela, disse a centro-esquerda. Sim, não pode e tem que fazer tudo. Ou seja, isto que eu lhe estou a dizer, imagino que não há um mistério. Nós vemos, por exemplo, a Hillary Clinton, que tinha uma política bastante liberal na economia. Sim. E até dava mais ênfase a estes assuntos do que as forças à saúde. Claro, eu às vezes até fico um bocadinho irritada porque quando estou a trabalhar em matérias de direitos sociais não é notícia, mas depois como estes temas são muito e eu percebo. Mas tornou-se um bocadinho a deputada destes temas. Pronto, e depois parece que eu só trabalho estes temas, mas não, também trabalho noutros. Mas eu acho que a esquerda não pode perder-se em várias coisas. A esquerda não pode, tem que perceber que pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Claro. Portanto, é perfeitamente possível, com vários deputados, com vários dias da semana. Portanto, aquele argumento de dizer estão tantas coisas para fazer, foram fazer isso, só leva a que não haja direitos. Nós sabemos que houve esse argumento para todo o tipo de direitos. O nosso cérebro consegue processar várias coisas. É uma coisa mas a minha questão é, portanto, a esquerda tem que ter uma agenda que, ao mesmo tempo que consagra direitos individuais, que protege minorias, sem dúvida nenhuma, que nunca perca aquilo que a faz ser esquerda. Que é o que define a esquerda é que o foco está sempre na igualdade. E nós, aliás, não devemos nunca dizer liberdade só. Devemos sempre dizer liberdade igual. Uma pessoa de esquerda fala assim. Portanto, o foco tem que sempre estar na igualdade. A liberdade sem igualdade é a liberdade dos poderosos. Exatamente. Portanto, a liberdade é a liberdade igual. Uma pessoa de esquerda fala assim. E se não fala assim, aprenda a falar assim. Desde que sinta, não é? Pronto, tem que sentir. E, portanto, não faz sentido nenhum uma agenda que avance só em determinados temas e que não seja uma agenda forte que em matérias laborais, em matérias de Estado Social, naquilo que é a escola pública, naquilo que é o Serviço Nacional de Saúde. Mas não sente que no centro-esquerda estes assuntos acabaram por servir para esconder bastantes cedências nas questões socioeconómicas? Eu, por acaso, por exemplo, eu quando penso porque é que o PS teve maioria absoluta, eu acho que o PS, uma das razões porque teve maioria absoluta, é porque aquele espaço de liberdade e de segurança que todos nós precisamos, e quando falo de liberdade e segurança é tal liberdade igual e segurança, no sentido de os nossos direitos individuais protegidos, mas o nosso Estado Social protegido, aquilo que nós somos, a pessoa que somos, o trabalhador, a trabalhadora que somos, o utente do Serviço Nacional de Saúde e por aí fora, estaria ameaçado se houvesse uma aliança PSD-Chega. E, portanto, houve uma reação a esse tipo de políticas. E, portanto, eu até acho que houve uma adesão a isso. Pelo contrário, eu acho que houve um sentimento de eu preciso daquilo. Eu preciso daqueles que me garantem a creche, a escola pública, o Serviço Nacional de Saúde, com todas as críticas que depois podemos fazer à política concreta. E, portanto, eu acho que o caso português não é comparável a uma Hillary Clinton ou àquilo que é chamada esquerda americana. Acho que não falaremos daqui a 3 anos sobre esse assunto. Não tenho a certeza de ter razão, mas não é isso, não é esse. Mas eu em muitas matérias gostava de ir mais longe do que estamos a ir, mas isso não é segredo para ninguém. Eu votei sozinha contra a alteração do Código de Trabalho. Não será segredo para ninguém que eu gostaria que o Código de Trabalho voltasse a ser o que ele era, mas eu sozinha não. Foi um voto. Eu era deputada da oposição quando a direita reverteu o Código de Trabalho, depois votei contra. Mas quem vota contra a versão do Código de Trabalho, em princípio, é porque gostava dele. Não penso que não preciso dizer muito mais. Quem passeia pelos Estados Unidos reparará que se vêem cada vez menos bandeiras do movimento LGBT, que correspondia a uma ambição de igualdade de direitos,
cada vez mais bandeiras de cada uma das identidades cada vez mais específicas. Preocupa-me não a diversidade, evidentemente, destas identidades, mas uma pulsão identitária cada vez mais individualista, menos política e menos integradora, se isso preocupa, e se a luta identitária, em vez de ser um instrumento de identificação coletiva para conquistar direitos políticos e cívicos, se está a tornar ela própria num fim em si mesmo. Eu preocupa-me muito isso, porque eu que, de facto, como estava a dizer, bem, até fiquei identificada com um conjunto de causas... As causas fraturantes. Exato, eu vou dizer uma coisa, eu nunca... Não são fraturantes. Causas fraturantes é para a pobreza, é desigualdade. É isso que é fraturante, eu também digo sempre isso. Eu, por acaso, que iniciei o meu mandato há 11 anos, precisamente... lá está, votando contra os orçamentos de Estado porque cortavam subsídios de Natal e de férias e sendo, penso eu, uma grande impulsionadora daquilo que foi o processo para o Tribunal Constitucional para devolver subsídios de Natal e de férias, e portanto comecei pela parte social, não é? Mas de facto estas causas foram muito importantes para mim e são muito importantes para mim, e acho que há um identitarismo que se cruza com a questão social que é importante, a questão da identidade, a questão da liberdade de expressão passar por ser... A própria liberdade de expressão passar por ser uma liberdade de identidade, e é nesse sentido que eu falo de identitarismo, ou seja, as pessoas poderem dizer o que são, e isso é muito importante, mas preocupa-me que se perca a noção de que aquelas letras, quando nós fazemos em LGBT, nós estamos a falar de categorias historicamente oprimidas. E há uma razão para ter lutado por essas categorias historicamente oprimidas, e houve também uma razão para teve de se destacar algumas lutas da questão da igualdade ou da pobreza, porque se eu estou, por exemplo, a lutar pelo casamento igualitário, estou a lutar pelo casamento igualitário, até como quando estava a lutar pelo aborto, é igual, não é? Nesse momento não tenho que estar a falar de pobreza e riqueza, estou a lutar por um direito das mulheres, naquele momento estava... ricos, claro, naquele momento estava a lutar pelo casamento. Acabar esta história de que o casamento é uma instituição privativa do mundo heterossexual. E quando estou a lutar para que todas as pessoas possam adotar crianças, estou a lutar por... E aí, direitos das crianças, por direitos das crianças e pelos direitos das famílias plurais. E portanto aí também não estou a falar da questão da pobreza Sim. e da riqueza. E também quando estou a dizer que uma pessoa deve poder autodeterminar-se aos 18 anos num determinado sentido, sem precisar daqueles diagnósticos patologizantes, também estou a dizer uma coisa que não tem a ver com ser rico ou ser pobre. E essa identidade é importante. É importante perceber-se que houve perseguição política, criminal, brutal, nazi, a pessoas por serem o que são, por serem gays, por serem lésbicas. E isso tem uma tradução de luta de produção jurídica no sentido da própria lei que se faz ser performativa da sociedade. Não faz sentido ter um ativismo político e legal quando ele não vai fazer nada à sociedade. Eu não tenho nada contra identidades variadíssimas, etc. Mas eu não acho... É uma identidade que tem que corresponder tem que corresponder a qualquer coisa que seja performativo da sociedade. Quer dizer, as pessoas passarem a poder casar... É uma identidade política, é isso que estamos a falar. As pessoas poderem casar foi performativo da sociedade. A sociedade mudou porque as pessoas passaram a poder casar. Não casaram, sim. Exatamente. Além das pessoas ganharem um direito individual, isso é fundamental, a própria percepção das pessoas relativamente à homofobia mudou, a homofobia diminuiu por causa disso. E isso foi transformador. Agora, se as pessoas disserem assim, eu sou poliamoroso, faz o que quiseres, mas eu não vou consagrar uma lei de poliamor, não é? Se a pessoa disser que pan, não sei o quê, há muitas identidades que vão surgindo. Eu não tenho nada contra essa diversidade, mas acho errado qualquer discurso político que se centre nisso, porque isso não é performativo da sociedade e esquece as categorias que foram efetivamente aquelas que são as que definem a perseguição histórica e a nossa luta. Eu prometo só fazer perguntas difíceis. Tenho visto propostas de tribunais especializados para a violência de género e o aumento e a defesa de aumento de penas para a violência doméstica. É impossível, a Constituição não permite esse tribunal especializado. Deixa-me fazer a pergunta primeiro. Sim. Eu não quero ficar só pela questão de pormenor. Não há aqui até porque me interessa também a questão do aumento de penas. Eu sou contra. Eu sei que é contra, mas queria perguntar porquê. Não há aqui uma contradição entre um discurso antissecuritário da esquerda, que sempre defendeu que nos devíamos concentrar nas causas da criminalidade, e um securitarismo para os crimes de violência de género que ignora esse princípio geral. Absolutamente.
E dá a ideia que nós somos, quem defende estas posições é benévolo com os homicidas. Exatamente. E acha que o homicídio não é assim tão Claro, grave. E por absolutamente. Eu tenho muitas vezes tido alguns confrontos com alguns movimentos feministas quando vêm a defender que, não, obviamente, o tribunal especializado jamais, e a questão proíbe, felizmente, temos memória dos tribunais plenários. Não é porque um tribunal especializado já está a condenar à partida. Se decide que é especializado para aquele crime, a Constituição permitiu isso desde logo porque tem alguma memória dos tribunais plenários, ainda bem, não é? Mas a Espanha avançou nessa. Pois a Espanha é mal, ainda há coisas que vemos mal. Eu acho que o que está a acontecer em termos de feminismo espanhol nesse aspecto, para mim, é tudo o que eu não quero. Nesse aspecto, não tudo, não estou a falar de todo o feminismo espanhol. Eu acho que a minha concepção do direito penal não muda conforme o crime. E, portanto, eu não posso dizer, falar, como eu falo tantas vezes, aliás, até escrevi um livro romanceado que se chama Cela, que passa-se todo dentro de uma prisão, falar sobre o que é o sistema concentracionário, falar sobre os fins das penas, falar o que é que... porque é que tanta gente já vive num sistema concentracionário antes de passar para o sistema concentracionário, já vive presa por uma data de fatores, porque é que eu, como pessoa de esquerda, aposto muito mais na prevenção e até na reparação, em mecanismos de reconciliação, etc., do que na punição, no aumento de penas, na privação de liberdade, que deve ser a última das últimas hipóteses. E eu não posso depois, porque sou mulher, porque sou feminista, e a violência doméstica é um fenómeno terrível. É o maior crime. É o crime que mais mata. Criminalidade em Portugal. Na verdade, é um crime dentro do crime, porque se matar o crime é homicídio, não é o crime de violência doméstica. Eu não posso, e eu acho que o teste de adesão ao Estado de Direito e aos nossos princípios está aí. Quando nos dói. De facto. Nas histórias que. Mas porquê que acha que isto está a acontecer? Acha que há um processo de despolitização do feminismo? Eu acho que o que está a acontecer, e eu tenho pensado muito sobre isso para tentar perceber, é que há uma ideia de que a especificidade das questões de género justifica uma excepcionalidade no discurso penal. E eu acho que isso não é verdade. Deixa-me aumentar o nível de dificuldade. Sendo jurista, como vê um fenómeno de denúncia informal como o Me Too? O Me Too teve uma grande importância para mim quando até foi criado por uma mulher negra e pobre. Muitas vezes as pessoas não sabem como é que o Me Too nasceu. O Me Too teve uma dimensão que eu acho que foi muito importante, que é o dar coragem às pessoas de partilharem as suas histórias. Não necessariamente, não dizendo nomes, mas as pessoas falaram mais abertamente, sem complexos de... Eu até sinto isso, as pessoas as amigas falarem umas com as outras, já não é um tabu. Aconteceu-me isto, a mim também, partilharem as suas histórias, poderem até escrever sobre as suas histórias. Eu acho que isso foi uma coisa muito importante. E a empatia. E para os homens ficar claro que há coisas que há nos homens que acham que são normais e não são. E houve um lado pedagógico também, era isso que eu ia dizer, além do lado empático e de ser tantas mulheres a contarem histórias que começámos a ver, caramba, isto acontece mesmo, quer dizer, isto não é inventada, não, basta ser mulher uma semana para se perceber o que é ser mulher em muitas coisas, e nem é preciso ir a essas tão graves. E teve um lado também pedagógico, que é os homens perceberem muitas coisas, fronteiras, coisas que não são normais. Há um lado que eu nunca ultrapassarei, que é: eu não admito que alguém seja destruído nos seus direitos, no que quer que seja, sem uma sentença transitada em julgado. E, portanto, tudo o que passe pela destruição da presunção de inocência, para mim, é abominável. E lá está. Nos casos que mais doa. Podemos estar a falar nos crimes mais horrorosos. Mas é qualquer coisa que, quando eu vejo, por exemplo, o texto de uma mulher que escreveu no Público a dizer: mas temos que perceber que isto é uma guerra, e pelo meio, eventualmente, 1 ou 2 saem sacrificados. Não, eu não admito 1 ou 2 sacrificados. Não é possível. Uma pessoa que defende o Estado de Direito não pode dizer: é uma guerra, fomos injustiçadas séculos e séculos e séculos, e, portanto, isto é uma guerra, porque a justiça não resolve o que se passa connosco, mulheres. Portanto, isto é uma guerra, denunciam, digam nomes. Pelo meio 4 ou 5 são inocentes, azar. Não pode ser, o Estado de Direito não é isso. Acompanha as feministas que disseram
que a eleição de Meloni, por ser uma mulher, era positiva para as mulheres? Não, ou seja, essa resposta tem dois planos. Pode Que dar, é, não é, só, não é resposta de sim ou não. Pode dar não é uma mais resposta de sim complicado. ou não, lá está, não poderia ir a referendo. A minha tristeza foi profunda com a eleição da Meloni, mas há uma coisa que é: a igualdade deve seguir, ou o feminismo, se o feminismo significa igualdade, a igualdade significa que em todos os campos políticos as mulheres devem poder concorrer a ser eleitas tal como os homens. Portanto, em termos de poder chegar lá, isso é bom. Sejam as mulheres horríveis em termos de ideia, para mim, ou maravilhosas em termos de ideias. E, portanto, nesse sentido, eu não posso estabelecer que a minha igualdade de oportunidades é: as mulheres podem chegar lá se forem boas para as mulheres e se tiverem os valores que eu entendo que são os valores feministas. Não, isso não vale, não é? Pronto. Portanto, nesse sentido único, pode-se dizer, é um critério positivo. Que foi bom para o feminismo? Claro que não, foi um desastre. A resposta é essa. O seu pai morreu recentemente. Era um homem de direita e conservador. Nos antípodas políticos, penso eu, não seguramente humanos, mas nos antípodas políticos da Isabel. Como é que ele olhava para a sua atividade política? Com imensa admiração, como ele próprio disse numa entrevista na RTP, e usando as palavras dele: gosto muito de ser pai de uma rapariga que é livre e pensa pela sua própria cabeça, que sacrifica tudo aos seus princípios. Nesses casos é quando ela age. Foi assim que ele disse. Estou a usar as palavras dele porque ele falou publicamente. E deve ter toda a liberdade para fazer as escolhas que quer, e isso traduzia-se na nossa vida íntima. O meu pai foi a pessoa que mais me encorajou, mais me impulsionou, mais esteve presente em tudo, sempre também para dizer coisas construtivas, do tipo: o primeiro debate público que eu tive, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, quando eu cheguei a casa ele estava a rir e disse: sabes que quando tens o microfone podes falar normalmente, as outras não têm o microfone. Portanto, era uma pessoa também atenta a essas pequenas coisas, e portanto eu acho que foi uma lição daquilo que deve ser o amor, não é? O amor é amar sobretudo porque e não apesar de. Acha que, por ser filha de Adriano Moreira, se tornou num alvo preferencial da direita? Tenho certeza. No meu dia-a-dia. Eu tenho a certeza que muito do que eu digo, se fosse dito por um deputado homem do PS, era contestado normalmente: não concordo com isto, com aquilo, etc. Mas há um ódio específico que alguma direita me tem porque eu sou como se fosse uma traidora. Eu não, ela pertence-nos geneticamente, não é? Mas não só se atreveu a ir para ali, a nossa filha biológica, mas foi para ali e diz aquelas coisas. E mais, ela conhece-nos por dentro. E isso é tramado, não é? E ela foi para ali, conhece-nos por dentro, foi para ali e defende aquelas ideias. E a mulher, não é? Alguma vez sentiu traidora? Alguma vez sentiu traidora? Pelo contrário, aquilo que me ensinaram em casa foi a ser livre e a pensar o que quisesse, e tinha uma biblioteca que tinha todos os quadrantes políticos e li tudo o que quis. E foi assim que me fizeram em casa. Muito obrigado, Isabel Moreira, por ter vindo aqui. Obrigada eu. Nós regressamos para o ano com outros convidados ou convidadas. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos, a partir de ilustração de Vera Tavares.